Você está assistindo o Episteme, eu sou o João. Eu sou o Otávio. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre arquétipo e psicologia analítica junguiana, né? Termos, conceitos, principalmente o conceito de arquétipo, um Conceito de conceito arquétipo. que é feito muita confusão em cima do TikTok, né? Sim, o senso comum tomou conta do conteúdo de arquétipo do Jung e hoje a gente vai discutir um pouco o que ele realmente diz sobre isso. Ou melhor, hoje a gente vai estar usando um livro de uma autora, Nise da Silveira. Nise da Silveira, no livro dela Jung, Vida e Obra. É uma das analistas junguianas mais famosas do Brasil, né? Do Brasil. A Mas- gente vai estar usando o livro dela aí, no capítulo 5, Estrutura da Psique Inconsciente Coletivo. Perfeito? Então vamos lá então. Primeiramente queremos agradecer a todo mundo aí que está acompanhando o Episteme, que tem curtido, que tem compartilhado. Vocês são o combustível pra gente continuar fazendo tudo isso aí. Pra quem tá mandando mensagem pra gente, falando que tá curtindo, Dando que a qualidade sugestão. ficou melhor, que a qualidade ficou pior, dando sugestão Sugestão. de tema. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente. E sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa aí Vamos hoje, tá? iniciar, então. Tá bom, então pra gente começar a conversa hoje aqui, o capítulo 5, a Nise começa falando um pouco da estrutura da psique, o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal, o self, o ego, como que a gente pode começar a tentar diferenciar essas coisas aí, né? Então, a gente vai seguir a ordem do livro aqui, né? Do capítulo 5, para ter pra um conversar. direcionamento. A questão é que, tipo, para entender arquétipo, a gente tem que primeiro dar, tipo, um panorama geral de como que Jung, tipo, vê a mente, né? Vê a Qual psique. que é como que o Jung vê a estrutura psíquica de uma maneira geral. E onde que os arquétipos emergem, onde que eles aparecem. Sim, por exemplo, a gente vê na psicanálise freudiana que ele entende ali nas tópicas, na primeira tópica, consciente, inconsciente, subconsciente, depois o ego, o superego e o id, e a gente também precisa se entender isso para entender O contexto outras coisas da psicanálise. Da mesma maneira, pra gente conversar sobre arquétipo com vocês, a gente não pode conversar assim, Simplesmente falando falar largado, que é né? um arquétipo. A gente precisa passar levemente de como funciona a base estrutural da psicologia analítica junguiana, né? Mas é bem tranquilo, relaxa. Ele traz primeiro pra gente uma analogia que resume Muito bem. muito bem como se estrutura a nossa mente, segundo o viés dele, né? Então ele nos fala que a psique é composta a psique é como se fosse um oceano enorme, Sendo esse oceano. que é inconsciente. O inconsciente. Que é o inconsciente, é a Exatamente. maior parte, né? É a mais poderosa, influente, enfim. Onde uma pequena ilha, né, no meio desse oceano, emerge, que seria a consciência, né? Exatamente. O consciente é intuitivo, né, o termo. Então, a consciência é onde se dá as relações entre todo o conteúdo psíquico, né, as coisas que se apresentam para ti, né, que tu reconhece com clareza, e o ego, né, a relação entre esses conteúdos que se apresentam para ti e o ego, né, e todo o material da mente, da realidade do mundo, para que se torne consciente, tem que necessariamente se relacionar com o ego, né? O que é o ego, né? Como a gente já falou de ego, tem que explicar, Tem né? que explicar o ego. que é o O ego ele é esse pontinho central dentro do consciente. O ego é essa estrutura que ele é extremamente complexa e é muito numerosa. Tem uma função organizadora, né? O ego vai fazendo toda essa mediação do conteúdo inconsciente que vai sendo levado à tona. Então, a maior parte do conteúdo inconsciente não vai em contato com o mundo exterior. A maior parte do conteúdo inconsciente permanece no inconsciente. E é por isso que o ego, dentro dessa pequena ilhazinha do consciente, está fazendo esse intermédio. Ele só tem contato com alguns conteúdos, não com tudo, né? Sim. E no caso, para que o conteúdo do inconsciente se torne consciente, o ego tem que necessariamente se relacionar, né? Ele tem que ou integrar, ou constelar, né? Como a gente fala dentro da psicologia analítica. De alguma forma, ele vai ter que acessar aquilo ali, né? Sim. Entendeu? Porém, enfim, N processo que a gente vai entrar. E um outro... Esse inconsciente que a gente falou, o vasto oceano, ele é essas camadas mais superficiais do inconsciente propriamente dita. Uma camada que o grande determinismo, entre aspas, da psicologia junguiana, tal qual
enfim, né, o behaviorismo da abordagem, o determinismo da abordagem behaviorista é o ambiente, o determinismo do Freud é o inconsciente, do Jung a gente pode dizer que é o inconsciente coletivo, né? O inconsciente, dá pra dizer que é o inconsciente no geral, só porque ele vai diferir do Freud nessa questão de falar que existe uma camada mais profunda, né? E o coletivo. De uma maneira geral, falando do inconsciente, a gente tem essa camada mais superficial, que é o inconsciente pessoal, né? E as camadas mais profundas do inconsciente, o Jung vai chamar, que é o que vai diferenciar da psicanálise, de inconsciente coletivo. Isso, né? Então... E é nessa, né, lembrei agora que ele coloca aqui, que nesse inconsciente pessoal que tem essas cargas energéticas, né? Tipo, tu precisa de uma carga energética muito grande para acessar esse consciente, desses conteúdos do inconsciente coletivo, né? Ela faz uma análise ali embaixo que é um pouco mais para baixo disso aqui, na verdade, que tipo, da mesma maneira que hoje em dia a gente entende que, por exemplo, a transformação da água numa hidrelétrica gera energia elétrica, tipo, a água consegue realizar alguns movimentos mecânicos para transformar em energia elétrica, a gente sabe que existe a energia psíquica. Sim. Porque ela se apresenta em outros momentos. Quando a gente sonha, é energia psíquica. São conteúdos psíquicos fluindo, né? Estão fluindo, são conteúdos psíquicos que estão sendo elaborados. Então essa energia psíquica, ela existe. E é dela que a nossa psique faz uso quando ela precisa acessar esses conteúdos mais complexos. A produção de sonhos, né? É um movimento nesse sentido. É uma das evidências que existe energia psíquica. Sim. A gente não sabe como ela funciona da mesma maneira que a nível molecular a gente não entende como a água se transforma em energia elétrica. A gente entende numa visão de fora. A gente também entende numa visão de fora que existe energia psíquica. Sim. E é ela que produz esse tipo de conteúdos na nossa psique, né? Consciente pessoal seria a camada inconsciente da nossa mente, ou seja, que a gente não tem um acesso direto, a gente vai ter um acesso, vamos dizer, indireto através de sonhos, por exemplo, né? Mas que diz respeito às tuas vivências, por exemplo, do passado, às tuas vivências pessoais, né? Então, é o conteúdo inconsciente que diz respeito aos eventos que tu vivenciou, particulares a ti, né, ao longo da tua vida, né? Isso. Entendeu? Então, ali estarão contidos, sei lá, conteúdos relacionados à tua mãe, a figura materna. Sim. Como que foi a tua relação com a tua mãe, como tu enxerga a figura materna, né? Então, a sua história de vida, os afetos que você tem, os afetos que você não tem, os que você não quer ter, né? Ideias ainda... ideias do passado que tu esqueceu, ou ideias que ainda são muito fracas, estão indiferenciadas para tu conseguir ter um acesso, né? Ela coloca aqui que no inconsciente pessoal estão incluídas essas percepções que a gente teve ao longo da vida e que a gente tirou, tipo, a gente percebeu algo durante a vida e essa percepção foi consciente. Só que em algum momento a gente vai jogar essa percepção pro inconsciente. Só que algumas vezes essas percepções, elas não são suficientemente energéticas para ir pro inconsciente coletivo, que é essa camada mais profunda. Então elas ficam nessa camada mais superficial. Às vezes exato, simplesmente são ideias que não têm uma carga energética, tipo, ou de afeto tão grande, muito forte, assim. Jogar para tão lá no fundo, né? E a grande cisão que aconteceu entre o Freud e o Jung, né, que o Jung sendo o grande teórico da psicologia analítica e o Freud da psicanálise, foi justamente que o Jung percebeu, ele notou a existência de um inconsciente comum a todas as pessoas, que é o que ele vai chamar de inconsciente coletivo, né? Exato, então o inconsciente coletivo, como ele falou antes, né, seria essa camada mais profunda do inconsciente, né? Assim como nós, o ser humano, tem uma anatomia comum, independente das raças, né, dos grupos da civilização, independente dos aspectos triviais que compõem a nossa espécie, nós temos uma anatomia comum. Não importa a cor da tua pele, o tamanho do teu braço, a tua altura, nós temos uma anatomia comum, né? Então, e a mesma coisa acontece para a mente, para a psique. Então, o inconsciente coletivo seria esse substrato comum, não da anatomia, não do físico, mas do mental, do psíquico. Ele coloca outro exemplo que a gente tinha conversado mais cedo também, que da mesma maneira que todos os seres humanos do mundo têm tendências inatas a certos comportamentos que a gente chama de instintos. Foram aprendidos ao longo da nossa história evolutiva, né? Exatamente. A gente pode dizer que no inconsciente coletivo é parecido. Se existem instintos universais para todos os seres humanos, é completamente passível de se dizer que existem
camadas e substratos comuns dentro do nosso psiquismo super profundos, que é o que a gente chama de consciente coletivo, que está presente em todos os seres humanos. Né? Então, basicamente... Existem evidências desse inconsciente coletivo e a gente vai conversar sobre elas agora. E o Jung percebeu isso por estudos, observações empíricas, né? Isso. Para a maior evidência que o Jung vai encontrar do inconsciente coletivo, e que hoje em dia é palco de muita discussão da psicologia analítica, são os mitos, as lendas, os símbolos e as religiões. Os contos de fadas, as histórias passadas pelas mais diversas civilizações. Porque a gente vai encontrar em civilizações que nunca se encontraram antes, civilizações que nunca tiveram contato, civilizações que nunca conversaram entre si, aspectos muito comuns nos mitos delas, nas religiões que elas têm, nas simbologias que elas carregam, né? Então são... Por exemplo, a gente pode dizer a gente talvez fale mais tarde ou não, depende do rumo da conversa, sobre persona e sombra, né? E a gente pode dizer como que existe em todas as religiões como se fosse um inferno, entre aspas, e um céu. E que por algum motivo, essas relações do inferno, essas relações da parte ruim dessas religiões, está ligada à figura do diabo, né? Que a gente fala do diabo, que é duas caras, tipo, essa parte que a gente não quer assumir em nós mesmos, que a gente acaba reprimindo, que a gente acaba não querendo identificar, sejam qualidades ou defeitos que a gente tem, que a gente não quer admitir. Qualidades inconvenientes de se aceitar, ou defeitos, coisas ou ruins. socialmente negadas, né? Acabam ficando com essa característica meio que do diabo, entendeu? O ruim, Então várias religiões seguem este padrão de que um lugar aos céus, um lugar onde é o paraíso, um lugar onde tudo vai dar certo e um lugar onde quem não seguir essas normas vai ser jogado. E esse também ele cita ali, outro exemplo disso a ideia do eterno retorno, né? A questão de todas as civilizações vivem, acreditam, muitas civilizações, desde épocas primitivas, civilizações creem que elas vão viver uma idade divina, de prosperidade absurda. Isso. No eterno retorno é um conceito de que existe um tempo primordial, que tudo era tão bom naquele tempo primordial, que a gente vai ter que fazer uma regressão nesse tempo. E lá a melhor vida possível. Sempre o Éden na religião católica. Enfim, ele dá exemplos aqui mesmo do... ele fala que... Platão falava disso também. Sim, Platão antes da religião católica, ele falava exatamente a mesma coisa. Se não me engano, foi ele que falou que a filosofia estava caminhando pro ápice de desenvolvimento para declinar. Isso. Né? Para depois declinar. O ápice era esse declínio do retorno. O eterno retorno é esse ciclo eterno de idades de prosperidade, idades de declínio, né? Que todas as civilizações passam e passaram, e mesmo sem se conversar, a gente vê nas histórias delas, né? Nas narrativas que elas apresentam, essa temática, né? Do eterno retorno. Então, é um padrão que rege. Parece que o nosso funcionamento rege o nosso comportamento. Ele sempre vai falar sobre qualidade de vida, o eterno retorno. Então, a qualidade de vida antes era melhor. A qualidade de vida que a gente vai ter nessa regressão é o ápice do que a gente está vivendo. E vem o Nietzsche, né, que vai ter o eterno retorno. Eu amo o eterno retorno do Nietzsche. Eu acho que é a minha filosofia de vida é essa aí. Porque ele vai trazer o eterno retorno para essa figura individual e está completamente ligado às figuras míticas. Quando a gente faz parte de uma religião, quando a gente faz parte de uma crença, a gente pega a nossa vida e coloca dentro de um paradigma. Então, eu olho para o budismo e eu falo, o budismo diz que para ter uma vida boa eu preciso disso, seguir isso aqui. Quando eu olho para o catolicismo, na Bíblia está falando que eu preciso seguir isso aqui. O eterno retorno é um paradigma para você pegar a sua vida e colocar, só que usando a sua própria vida. Ele cita aqui, o que aconteceria se um demônio te dissesse um dia: essa vida, tal qual vives atualmente, será necessário que a revivas ainda uma vez e uma quantidade inumerável de vezes. É preciso que cada dor e cada alegria e cada pensamento e cada suspiro voltem a ti. Então, o que isso significa? Imagina que depois que tu morre, tu vê que não tem nada a ver com o catolicismo, não tem nada a ver com o budismo, não tem nada a ver com nada. Tu vai só reviver a mesma vida que você viveu.
todas as vezes, acordar nos mesmos dias que você acordou, chegar atrasado para as mesmas aulas que você chegou, se relacionar com as mesmas pessoas que você relacionou, ter o mesmo trabalho que você teve. Se por algum motivo isso te causou ansiedade ou angústia, então é porque há um problema na maneira como você está vivendo, né? Isso é o que o Nietzsche quer dizer, do eterno retorno. E tem até um caso de um esquizofrênico. Né? Sim. Exato. Do Júlio. E é aquela... Como a gente falou, então, como o inconsciente coletivo é essa camada comum que todos nós temos de conteúdos na psique, na mente, né? Que existe, né? Por vivências repetidas. Os nossos ancestrais, eles... a hipótese de construção dessa camada, né? Se fala que ela emerge, né, com os arquétipos emergem, a gente vai explicar depois o que é arquétipo daqui a pouco, mas ela emerge porque na nossa história evolutiva, nossos ancestrais viveram repetidamente experiências comuns, independente de onde eles eram, de que civilização, então todos eles tiveram experiências semelhantes aos temas de mãe, aos temas de pai, aos temas de encontros com o sexo oposto. Todos eles... Então, essa superposição de experiências repetidas ao longo da nossa história evolutiva provavelmente fez com que se construísse esses padrões para reconhecer, né? Tá ligado? Até para... Tem uma história muito interessante que a gente viu com a professora Thalita, que o Jung, quando ele estava nesse processo ainda de angariar informações, quando ele estava começando a desconfiar da existência do inconsciente coletivo, ele tinha alguém da família dele que era espírita, e ele começou a acompanhar algumas reuniões espíritas dessa pessoa da família dele, e depois começou a acompanhar reuniões espíritas em outros lugares do mundo, grupos espíritas que não tinham contato com os outros. Ele viu que nesses grupos haviam temas parecidos saindo. Sim. Então tem essas pessoas que estão, meio que constelando conteúdos do inconsciente coletivo e são conteúdos muito parecidos. Sim, então foi mais uma das evidências pra tu ver, do inconsciente coletivo, né? Como, por mais que a roupagem seja diferente da manifestação desses temas, tu vê que eles fazem sempre referência a algo comum, algo universal, algo que remete a tempos primitivos realmente da nossa existência. Tá? O tema em si é o mesmo, o que muda é a maneira como ele está se manifesta. Como ele se manifesta. E o outro exemplo que ele usou, ele percebeu que ao longo da clínica psiquiátrica dele, ele tinha pacientes com esquizofrenia ou outros tipos de transtorno delirantes que tinham delírios muito parecidos, delírios com temas parecidos, delírios parecidos mesmo. E a questão é que esses delírios, ele não conseguia encontrar explicação no inconsciente pessoal, por exemplo, na história de vida da pessoa, eram temas que não fazia sentido, tá ligado? Como que fulano e fulana estão tendo o mesmo tipo de delírio se eles têm histórias diferentes, se eles têm histórias pessoais diferentes? Um século atrás, ele tava, o cara nunca viu esse tema, nunca buscou sobre esse tema na vida e ele tava tendo visões do Deus Sol, dos mitraicos lá, tá ligado? Mitra. Qual a explicação? A partir de uma visão psicanalítica e dizer que é parte do conteúdo que ele recalcou, eu não posso dizer isso, porque ele recalcou conteúdos completamente diferentes do cara de 100 anos atrás do cara de agora. Exato. Então, tanto que daí o Jung, a gente viu tanto em aula esse exemplo do Mitra, né? Sim, da visão prova, na verdade. Na prova também, do Deus Sol, quanto aqui nesse texto, o esquizofrênico, que tem um hospital psiquiátrico que o Jung estava trabalhando, ele deu de cara com um esquizofrênico que começou a querer chamar a galera para olhar para a janela e no sol ele via uma imagem de um objeto cilíndrico um tubo que levava ao centro do sol e ele balançava a cabeça e fazia vento, né? Produzia vento e tal. Isso é um mito. Sim, isso é uma história. A questão é, ele via isso nos delírios dele e esse relato dele faz referência aos adoradores do Deus Sol, não sei se era antes de Cristo, tá ligado? É um bagulho muito antigo. E ele falava exatamente tem nos documentos, é muito semelhante ali a analogia entre a visão dele. O que a gente quer dizer não é que, nós inventamos os mitos e o cara que tá tendo surto psiquiátrico tá acessando a memória do cara que inventou esse mito. Não é isso. A questão é que tanto o cara agora que tá tendo delírio,
quanto a pessoa de 1500 anos atrás que escreveu esse mito no papel, eles estão ligados no mesmo inconsciente coletivo. É como se fosse um tronco comum que tronco depois comum deles, separam. Isso, não é que ele está acessando memórias de outras pessoas, não é nada disso. É que eles estão conectados nesse inconsciente coletivo e a partir daí que eles compartilham esse tipo de experiência, exato, né? E daí, por exemplo, esse conteúdo se manifestou para ele, porque provavelmente tem uma relação simbólica com temas da vida dele, que a gente viu até na prova ali, né? Enfim. Exato. A gente teve que dissertar sobre, né, na prova. Um conceito interessante que a psicologia analítica vê a arte, por exemplo, dessa maneira. Então, quando uma arte desperta sentimentos na gente, ou alguma coisa assim, é porque você tem um ser humano que construiu ela. Então, o ser humano foi lá e usou de todo o arcabouço psíquico que ele tem, todo o sentimento e todo o simbolismo que ele tem carregado, colocou naquela arte, pode ser de maneira intencional ou não. Vem outro ser humano, olha pra essa arte e fala, caramba, isso aqui me despertou isso. Sim. Podem ser coisas que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, isso aqui me despertou tristeza, mas pode ser um quadro colorido. Só que tipo, foi outro ser humano fazendo que conseguiu passar esse sentimento que ele estava sentindo a partir do inconsciente dele, né? E dentro dessa questão, dentro, né? Dentro do inconsciente coletivo. Dentro do inconsciente coletivo, a gente tem essa outra estrutura junguiana que é extremamente importante para a psicologia analítica, que são os arquétipos, né? Esses arquétipos, abre aspas, são possibilidades herdadas para representar imagens similares. São formas instintivas de se imaginar. Isso significa o quê? Né? Que são essas matrizes... arcaicas, né? Isso. Matrizes universais arcaicas que a gente tem que... Elas são universais, né? No caso, todos nós temos elas, não importa de onde tu vem. Se tu é um ser humano, tu tem isso, porque são coisas herdadas geneticamente, a gente pode falar, né? Tem então, inconsciente coletivo, isso com certeza. Né? Herdadas geneticamente, tanto que ele fala que o que eu falei antes, o que eu tinha citado antes, né? Que o arquétipo se forma de impressões superpostas deixadas por certas vivências fundamentais, comuns. No caso de tanto a gente repetir as mesmas vivências na nossa história, parece que a nossa mente selecionou esse modo de compreender. Como que a gente prova esses arquétipos? A gente espera de certas situações da nossa vida uma certa quantidade de condições. O que significa? Parece que eu falei nada com nada, mas vai ficar claro agora. Né? A gente espera de uma certa quantidade de coisas na nossa vida, uma certa quantidade de condições. Não, mas você não entendeu o que eu quis dizer. Vou explicar a história da mãe. Tipo, tu chega pra tem uma essência, as coisas têm uma essência. Tem uma essência. O que quero dizer com isso? Se tu vier e perguntar pra alguém, pra um brasileiro, o que é mãe pra você? Ele pode chegar e dizer pra você, é uma pessoa amorosa. É alguém que tá relacionado com cuidado. Alguém que alimenta. Você vai e pergunta pra alguém dos Estados Unidos, um cara que nasceu nos Estados Unidos, o que é mãe pra você? Ele vai falar as mesmas coisas. Tu chega no Japão... Não necessariamente exatamente, mas sempre... Calma que eu vou chegar nisso aí. Tu vai chegar nos Estados Unidos e tu vai perguntar pra um cara o que é mãe pra ele e ele vai dizer as mesmas coisas. Tu vai chegar no Japão e vai perguntar pra um cara e vai dizer as mesmas coisas. Mas aí um dia, você, Jungian, tá fazendo essa pesquisa científica aí, e tu vai se encontrar com alguém que vai falar, mãe, pra mim, com a minha história de vida, não. Mãe foi alguém que me maltratou, foi alguém que me negligenciou. Não me alimentou, não cuidou de mim. Exato. E você vai e fala, nossa, agora minha teoria tá comprovada. Porque a questão aqui é que ele tá confirmando de que a questão da mãe tá relacionada ao que se espera que uma mãe faça. Ao que se espera que essa matriz universal da figura materna, que essa matriz universal do cuidado te ofereça. Amor, cuidado e alimentação. O tema ausência ou a falta disso. Tema de mãe, né? A figura universal, a categorização universal de mãe materna, querendo ou não, faz sempre referência a esses traços, né? Seja então, a presença deles. Exato. Então, mesmo deles. Quando a pessoa tem uma vivência negativa em relação à figura materna, como por exemplo, ela não me nutriu, ela me maltratou, então mãe pra mim não é isso. Então ele assumir que pra ele mãe não é isso, assumir também que a visão ideal de mãe, ou o que se espera de uma mãe, é aquilo ali. É o oposto. Se não esperasse isso, ele nem problema teria. Exato, sim. Nem problema, ele teria. Então, sei lá, nunca tive. Então a gente acabou de dar um exemplo. O arquétipo de mãe, né? Sendo bem breve, o arquétipo de mãe. Sim. Então, da grande mãe, né? Exato, faz referência. Figuras, né? Faz referência a como a gente falou aqui, é uma
matriz universal arcaica, uma forma que delimita como um conteúdo de um tipo específico se manifesta. Então, por exemplo, vou exemplificar com o que eu falei lá das formas, o triângulo, o quadrado. Tá. Tipo assim, ó, vou fazer uma analogia. Antes, então, para ficar perfeito, Tá. vai se juntar exatamente com o que tu quer falar. A gente pode ver isso nos mitos, porque quando a gente fala do arquétipo da grande mãe e a gente relaciona com o tema do inconsciente coletivo, que a gente vê manifestado nos símbolos, a gente vê que em todas as religiões, em todos os mitos, existe o arquétipo da grande mãe. Sim. Por exemplo, a gente tem no catolicismo a Virgem Maria, a gente tem em religiões mais relacionadas à natureza, a Gaia, que é a deusa da a mãe natureza. A gente tem nas religiões africanas a Iemanjá, que é a deusa do mar. Sim. Entendeu? Então a questão é que não é sobre o objeto em si que está sendo Não é a figura concreta, Não é a mas figura ao concreta. que ela, mas ao universal que ela faz referência. Sim, por exemplo, o mar, para as religiões africanas, é a Iemanjá, essa grande mãe que dá vida e que nutre. Sim. Mas para quem mora na área, para os gregos até- antigos, o mar é Poseidon, é alguém que tira, é alguém que é punitivo. Até diferenciar aqui a questão, por exemplo, Virgem Maria é uma imagem arquetípica que faz referência ao arquétipo da mãe. Exatamente. Entendeu? Não é o arquétipo. Não é o em arquétipo. si. O arquétipo é uma matriz universal que não tem conteúdo dentro. A gente não consegue acessar isso. Quando o arquétipo se concretiza na realidade, se atualiza, ele vira uma imagem arquetípica, né? Então, Pra gente conseguir cognitivamente conceber aquilo ali. entendeu? isso, então, vou trazer o exemplo que eu tinha Agora falado mais perfeito. cedo, para ficar mais fácil de entender a analogia, então o arquétipo da mãe, vamos supor que é um triângulo que não está preenchido com nada, ele não está pintado de nada, ele é um triângulo, é a forma do triângulo, o traçado do triângulo transparente, não tem nada dentro. Esse é o arquétipo da mãe. Quando ele se concretiza, quando esse arquétipo, esse material, com potencial energético se concretiza na realidade, ele vira uma imagem arquetípica, que daí vira, por exemplo, o triângulo pintado de verde, que seria Iemanjá, sei lá, a Virgem Maria, que seria um triângulo pintado de amarelo, entendeu? Então, o arquétipo, ele é só a forma que delimita como esse conteúdo vai se manifestar, né? Agora, quando ele se concretiza, quando ele se manifesta na realidade, nas mais diversas culturas, civilizações, esse tema da mãe, ele vai se manifestar de uma forma diferente, com uma roupagem diferente, vamos dizer. Só que a gente sabe que sempre faz referência a um universal, né? A características essenciais, comuns que compõem o tema, né? Então, isso aí. Isso aqui ficou top. Eu fui desenhando e gravei a tela. Então eu vou comentar só aqui no desenho que o JP já fez, né? Então, esse triângulo, que é só a delimitação, é só a forma de um triângulo, ele é o arquétipo, né? Agora, os triângulos preenchidos com cor, né? Eles são as imagens arquetípicas, a manifestação do conteúdo do arquétipo na realidade, né? É o jeito que a gente consegue acessar esse universal. Compreender que ele existe, faz referência a algo maior do que o particular, né? Do que o exemplo particular, a manifestação particular. Né? Outra coisa interessante pra gente dizer é como que isso influencia diretamente, tipo, na psicoterapia junguiana. Porque como os conscientes coletivos eles são temas comuns a todos os indivíduos, e a gente vai falar um pouco e a gente consegue identificar seja a ausência desse conteúdo arquetípico ou a presença dele. No caso... Tem um exemplo que eu acho muito legal, que pra mim fica muito claro quando eu penso em como a psicoterapia junguiana funcionaria, que é da jornada do herói. Então, chega um momento na vida de todo ser humano em que ele precisa se desvencilhar dos aspectos do cuidado da mãe e do pai, dessa dependência, começar a tratar e começar a cuidar da sua própria história, traçar o seu próprio caminho, ir em busca do seu próprio sentido, passar por um desafio, receber um chamado. Então, as pessoas precisam passar por esse tipo de processo. Quando não se tem, quando você passa por isso, você constela alguns tipos de conteúdos. Quando você não passa, você também constela outros tipos de conteúdo. E aí que vem a importância do conteúdo arquetípico para a psicoterapia junguiana, né? Sim, sim. Não é, tipo, ative seu arquétipo Igual influenciadores aí. ative seu arquétipo do herói e viva uma vida mais feliz. 5 dicas para ativar o arquétipo de Cleópatra. Não é como se tu tivesse controle sobre essas coisas, tá ligado? Não. E tu fosse... Tipo, essa é outra parada também. Às vezes as pessoas falam como
se cada um fosse um arquétipo determinado, né? Tu é o arquétipo do bobo da corte, eu sou o arquétipo do guerreiro, né? Não é assim que funciona. Não é um personagem, Essas forças estão dentro da gente, todas elas, né? E tu não tem autonomia sobre elas, assim, né? Elas nos influenciam, mas a gente não tem autonomia sobre elas, assim. Uma outra estrutura super importante para a gente entender até um pouco melhor os arquétipos é esse conceito do símbolo pro Jung. A psicologia analítica é uma psicologia simbólica, Sim, né? sim. Ela trata do simbólico o tempo todo. Quando a gente fala de arte, a gente fala do simbólico. Então um ser humano manifestou o que ele estava sentindo através do simbólico, outro ser humano vai lá, se identifica com aquele simbólico sem saber exatamente com o que ele está se identificando. Às vezes tu compreende o que uma história tá querendo dizer sem saber. Sem racionalmente. Tu não sabe racionalmente dizer que. Até porque mas se todo é mundo racional, entende. Tem um negócio muito interessante aqui dos símbolos. Os símbolos, como eles estão relacionados, todo símbolo está relacionado a um conteúdo arquetípico, e isso significa que se a gente tem acesso a esse símbolo, se a gente está conseguindo nomear ele já não é mais um símbolo. Sim. Ele já saiu dessa categoria de símbolo, que é algo muito mais abstrato. Mas como que a gente pode tentar trazer o símbolo do dia a dia? Os sinais e as alegorias, eles são como situações em que elas são finitas em si mesmas. Então, quando a gente vê um símbolozinho de uma privada e uma mulherzinha de vestido em cima, é um sinal do banheiro. E quando a gente fala de alegoria, a gente está falando de metáfora. Então, por exemplo, o vermelho é metáfora, sei lá, um coração vermelho é uma metáfora pro amor. Sim. Acabou ali. Agora, quando a gente está falando de símbolos, eles são figuras que têm vida. Eles são figuras que elas não acabam em si mesmas. São fluidas, algo dinâmico. Se a gente for falar um símbolo aqui, a gente pode ficar a tarde toda falando coisas que representam. O símbolo sempre é construído em volta de imagens arquetípicas. Só porque não é a imagem arquetípica. Eles são construídos em volta das imagens arquetípicas. Por exemplo. Tanto que se fala ali, tem uma parte racional que dá para compreender, mas tem uma outra parte que te joga para um lado que vai para além da razão, tá ligado? Exatamente. Por exemplo. Então vamos dar uns exemplos legais aqui. O sinal é aquele que eu falei do banheiro. A alegoria pode ser aquela que tu citou da justiça. A balança do direito, né, da justiça, né? Sim, ela tem uma metáfora, tem uma analogia, mas acaba nela. Agora, se a gente for falar de um símbolo, por exemplo, a cruz. A cruz é uma coisa que a gente pode começar a falar aqui. O que significa cruz pra você? E a gente vai falando a tarde toda. Maná significa negação pra mim. Significa sacrifício. Significa pecado. Mas pra outra pessoa significa felicidade, porque é o que me remete à Igreja Católica. Para outra pessoa pode ser purificação, entendeu? Se a gente for falar de cruz, nossa, dá pra falar muita coisa. Agora, se a gente for falar da mulher com os olhos vendados segurando os pesos, acaba muito rápido. O exemplo que ele dá que é bom também é a caverna de Platão, né? Por exemplo. A caverna de Platão. Então, conta uma história, né, que no caso... A caverna, né, no caso, a gente tá dizendo, é um símbolo, né? Sim. Porque a caverna a gente pode dizer a imagem várias situações sobre a caverna. A imagem da caverna é uma das coisas que a gente diz sobre o símbolo da caverna. Sim. Então tem toda aquela questão até do herói que entra dentro da caverna, que a Jéssica falou esses tempos pra trás, pra explorar do esvaziamento da libido. Então, tipo, existem várias filmes, séries, quadrinhos, histórias, mitos, vão ter o herói que ele entra dentro das catacumbas ou dentro de alguma coisa vai explorar o desconhecido, aquilo que é ainda explorado. E vai voltar com uma riqueza, né? O que é isso? Isso é uma jornada dentro do seu inconsciente para trazer conteúdos à tona, para trazer conteúdos que estão guardados lá dentro, que são importantes para você. Tem outro exemplo de símbolo que ele dá aqui, que é sobre os opostos, né? Tipo, Yang, Deus e o diabo, bem e mal. Luz e sombra. Luz e sombra, né? Por exemplo. Né? Luz e escuridão, né? Luz e escuridão. E partindo desses pressupostos opostos, a gente pode dizer sobre a pressão e a sombra, que é outro conteúdo arquetípico que o Jung disserta um pouco sobre, né? Então, mais uma imagem aí na tela pra vocês. Quem tá no Spotify, fica tranquilo que a gente vai descrever ela. Esse conteúdo como ele já falou, né? Mas os conteúdos da sombra é outro conteúdo, tipo, arquetípico que tá presente na história, cara. Ele pode botar aí quase todas as civilizações que existem, tá ligado? Literalmente, mano. Então a gente tem essa imagem aqui. E não só isso, né? Os filmes, as séries que a gente vê, eles falam sobre essas coisas a todo momento, né? Se tu parar pra analisar, né? A gente tem aqui, dentro desse conteúdo, dentro da psicologia analítica, das estruturas junguianas, a gente tem esse conceito de persona e sombra. O que é isso? Se a gente parte do pressuposto de que a gente não está sempre
manifestando, integrando e colocando para fora conteúdos inconscientes, existe uma camada por fora que é o que é visível para todo mundo e que a gente consegue enumerar ela, tipo, a gente consegue dizer sobre isso, né? Então eu consigo dizer quais são minhas características, quais são os meus traços, as minhas qualidades. E isso a gente vai dizer que é essa máscara que a gente coloca por cima, que é a persona, né? No caso, a persona seria basicamente se fala que é o arquétipo da adaptação, né? Sim. Então que... A máscara social. No caso, essa parte que a gente constrói, né? Que é justamente para atender as demandas do meio social, da cultura, né? As normas que são impostas diretamente ou indiretamente a nós, né? Então, tu tem que cumprir certos requisitos, tu tem que se portar de uma certa maneira nos ambientes que tu frequenta, Sim, na faculdade, no trabalho, né? Então, as personas são essas máscaras que todo mundo tem, não tem ninguém que não tenha isso, né? Fuja de quem fala das coisas do seja você mesmo e esse tipo de coisa. É impossível. O tempo todo a gente tá se adaptando, se tu colocando máscaras. Se tu for tu mesmo a todo momento, tu vai ser boicotado socialmente, porque tu não vai conseguir ter um trabalho. Se tu fosse realmente fazer tudo aquilo que é mais genuíno, né, do desejo que tu tem, pensamento que tu tem, se tu realmente fosse seguir a risca, né, sem tipo, filtro, domesticar de certa forma, tu ia ter problemas, né, socialmente. O que a gente quer dizer aqui é que a persona, ela é um fragmento do que você é de verdade. Sim. Ela é só uma parte. Então, pela imagem que tá escrito. Ele vai botar a imagem pra todo mundo ver, né? A imagem é o quê? É uma figura de uma pessoa toda preta, assim, e dá pra ver a figura da cabeça. E na cabeça ela tá usando uma máscara branca, escrito persona. Atrás dessa máscara a gente tem escrito consciência, tá? Como se a consciência estivesse vestindo essa máscara. E atrás a máscara produz uma sombra, né? Tipo, a persona sempre produz uma sombra, né? Porque essa questão, como ele falou... Caraca, eu não tinha pensado nisso, na verdade. A questão como é o arquétipo da adaptação, então são as máscaras que a gente veste nos mais diversos locais, que a gente tem uma certa demanda social a cumprir, né? Então, querendo ou não, por tu estar se contendo, de certa forma, contendo aquilo que tu realmente é nesses ambientes, querendo ou não, tu tá, tipo, reprimindo... Sim. Né, conteúdos que tu vai jogar pro inconsciente. Né? E é por isso que a gente tem e é a única explicação plausível para se ter pessoas que estão cansadas de ser. Quando você vai conversar com alguém e essa pessoa parece que ela fala do jeito que ela é cansada de ser ela mesma, isso só pode ser por causa de uma questão de existir uma máscara, de existir uma persona, de existir... Tu tá mal relacionado com as tuas personas, com a tua sombra, né? Porque se a gente realmente só existisse e só fosse quem a gente é verdadeiramente, autenticidade, não existiria cansaço nisso. Só existe cansaço porque a gente precisa fazer esforço para existir. A gente precisa colocar as máscaras todos os dias do filho, do estudante de psicologia, simpatia, do trabalhador, da simpatia, mostrar simpatia, do esforçado, do homem, da mulher. A gente precisa colocar essas máscaras para viver e às vezes a gente tá tão bitolado nessas máscaras ou em uma só máscara. Tu tá vivendo tão rigidamente dentro desses modos de ser que tipo não é tu, que tu acaba tipo construindo uma sombra muito grande, poderosa, né? Não é errado falar que a proporção da persona é proporcional ao tamanho da sombra. Sim. Pô, tu quer tem até aquela questão da identificação de persona e quanto se identifica muito profundamente com uma persona. Sim, tipo, do pseudo-ego, né? Isso é um problema profundo, porque tipo assim, tu tá manifestando um modo de ser, né, que tipo, tu esconde a todo momento a tua verdadeira face, né? Tipo, isso não é só... O tempo todo em apenas uma persona. O ideal para psicologia analítica seria você estar sempre em movimento em todas essas personas. Lembra quando a gente explicou sobre o inconsciente gigantesco, o ego sendo um pontinho dentro dessa ilha consciente? O pseudo-ego que a gente está falando, só que de um termo mais simples, é como se o seu ego ele tivesse extremamente rígido com um tipo de persona só. Então, eu sou mãe, então eu só sou mãe, tá ligado? O tempo todo sou mãe, eu sei, minha personalidade, a minha vida toda é cuidar, é alimentar, é nutrir, é amar. E aí, quando você se depara com situações em que você não precisa constelar essa questão da mãe, essa persona da mãe,
isso te causa uma patologia. Tu fica com porque esse ego muito rígido. o teu ego, ele é dentro pouco dessa flexível, persona. pouco maleável, né? Um ego ideal é alguém que a gente ama falar mal de quem é duas caras, né? A pessoa é duas caras, mas na verdade, Tipo, ser saudável. duas caras pra psicologia analítica, saudável, pelo menos é saudável. Tu precisa trocar de papéis. Sim. Tu precisa, às vezes, ser mãe, às vezes ser filho, às vezes ser pai, às vezes ser professor, às vezes ser trabalhador. E a sombra é isso, né? É o conteúdo arquetípico que é o conteúdo que a gente não a sombra também todo mundo tem, né? Não tem pessoa que não tenha. E é essa parte inconsciente nossa que geralmente são as características que a gente reprime, ou que características pode ser tanto positiva quanto negativa. No geral se fala mais de negativo, né? Querendo ou não, mas são as características negativas que dói em tu reconhecer em ti mesmo. Tipo, tu não aceita que faz parte de ti. Mas faz, essa é a parada, né? Porque pra tu olhar pro outro, e ele fala isso, né? Isso se manifesta normalmente quando a gente olha pra alguém e a gente vê nessas pessoas características que a gente abomina. Sim. A gente fala, não acredito que fulano é assim. Sim. É porque lá no fundo, você que é assim. Tipo, Até a questão do... Eu não lembro em que momento que ela trouxe acho que foi na aula que ela trouxe esse exemplo da... Era uma pessoa que, tipo, advogava muito pela liberdade, tipo, individual, era contra autoritarismo, né? E totalitarismo, e daí... Sim, mano. E daí a pessoa, tipo, ela repugnava mesmo essas características, de tomar posição, né? Tomar posição e ser alguém firme, que impõe coisas. Ela repugnava esse comportamento, né? E daí, de repente, um dia essa pessoa dormiu e sonhou... Com fascismo. Com, tipo, alguém que... eu não lembro se era ela mesma. Eu não lembro também, mas era alguma coisa relacionada, tipo assim... tinha uma figura que ia na casa dela e, tipo... Chegava dando ordem, quebrando coisa. Tudo que ela odeia, né? Exato. Então, pra gente ser... Pra psicologia analítica, o ideal é a gente constelar essa questão da sombra também. É a gente entender essa questão da sombra e trazer ela pro nosso dia a dia. Só que nós mesmos nunca vamos ser capazes de identificar essa sombra. A gente precisa do relato do outro. Sim. A gente precisa entrar em análise. Tanto que se fala que talvez um dos primeiros estágios da psicoterapia junguiana analítica é o trabalhar em função do reconhecimento da sombra, né? Entendeu? Exatamente. Porque é ali que mora, tipo, os teus maiores problemas, né? Os teus maiores problemas estão ali justamente onde tu não quer olhar, tu tem sempre dificuldade de olhar, né? Exatamente. Mais uma coisa, a questão da sombra que eu tava falando, também podem ser partes tuas inconscientes, qualidades, não necessariamente negativas, podem ser qualidades ocultas, que tu não quer reconhecer que tu tem, por alguma razão, por inconveniência, talvez, enfim... talvez pelo teu contexto de vida tu não podia manifestar aquilo ali, tá ligado? Porque tu era sempre né? Ou talvez o tanto eu queria ser ver uma qualidade, alguém fala queria ser, talvez tu tenha aquilo ali dentro de ti, só que tu precisa parar um pouco, conversar com alguém, entrar em análise, fazer um processo introspectivo mais profundo e entender, cara, que é a tua sombra ali que tu quer trazer à tona, né? Sim. Quer trazer à luz, né? Inclusive do Mitra, o deus do sol lá que a gente falou anteriormente, tá ligado a essa questão da luz, tá ligado a uma jornada, no caso o esquizofrênico, ele tinha essa visão, porque era como se fosse um chamado para tomada de consciência, assim. Isso, né? A luz tem essa questão ali de iluminar, né? Trazer esclarecer. a consciência, esclarecer. Olhar para lados desconhecidos. Que é das questões que a gente usa no episteme, né? Sim. A nossa figura lá atrás. A arte do William Blake, né? Que ainda é hoje, era né? o cara trazendo luz pro desconhecido. Ainda é hoje em dia, né? A figura amarela trazendo luz pras partes pretas ali. Faz uma que é o que a gente quer trazer. A gente escolheu justamente por essa parada de ser o que traz a nossa jornada em busca do conhecimento. De cada vez maior tomada de consciência, né? Sim. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os complexos, que é outro termo que... Os complexos são outra terminologia da psicologia analítica que caiu dentro do senso comum e que a galera tem usado cada vez mais sem saber o que realmente significa. A gente vai trazer um pouco o que a Anis Silveira fala sobre complexo, o que o Jung fala sobre complexo e o que a psicologia analítica entende de uma maneira geral sobre o complexo, né?
Quer falar? Quer começar? Eu começo e daí depois você vai falando, tá? Então, cara, os complexos, né? Eles são conjuntos de representações carregados de, enfim, energia psíquica, né? Esse conjunto de representações e ideias são sempre formados em torno de um arquétipo. Todo complexo, né? Ele é uma vivência pessoal de um conteúdo arquetípico. Em volta de um centro, em torno de um centro arquetípico, né? E o que eu ia falar? A gente ia falar da mãe. Então, por exemplo, a gente estava conversando antes. Lembra quando a gente falou sobre o arquétipo da grande mãe, que deveria ser a questão do nutrir, do cuidado, do amar, do dar atenção? Se a gente tem que, por exemplo... Pode falar. E eles estão contidos no inconsciente pessoal, né? Tu fala isso aí, pode falar aqui. Tu fala essa parte. Exato. E aí a gente pode dizer, por exemplo, que uma pessoa que teve a ausência dessas características arquetípicas maternas, né, que a gente falou da nutrição, da amamentação, do cuidado, essa vivência pessoal da ausência de alguns conteúdos arquetípicos maternos a gente chama de complexo. Isso pode surtir, por exemplo, num complexo de inferioridade, porque a falta da nutrição, do cuidado, a falta dessas características podem trazer para essa pessoa esse complexo de inferioridade, que eu sou pequeno, de que ninguém me ama, de que ninguém me quer, de que eu preciso que me nutram, entendeu? E é basicamente isso aí, né? E a questão, então, é que os complexos, eles estão contidos no inconsciente pessoal, né? Como a gente falou, eles é uma construção pessoal, né? De uma noção pessoal em volta de um núcleo arquetípico, né? E esse núcleo arquetípico está lá no inconsciente coletivo. Então, é algo que a gente tira lá do inconsciente coletivo, né? O complexo é construído no inconsciente pessoal, em cima de um tema lá do inconsciente coletivo, né? E, enfim, ele vai influenciar os nossos comportamentos, reações, o jeito que a gente enxerga o mundo, o jeito que a gente enxerga as coisas relacionadas àquele tema em específico. Então, o complexo materno seria, né, na pegada que ele falou, né? Então, nesse exemplo específico, poderia ser um complexo paterno, poderia ser um complexo, enfim, depende, né? Tem vários complexos em atuação na nossa psique, né? Só para finalizar, né, o último ponto a cobrir, que a gente até falou um pouco antes, só que a gente não chegou a explicar, né? Então, só para retomar, a gente falou que o ego é o centro da consciência, é essa unidade, né, da nossa consciência, que a nossa parte autonômica que navega pelas coisas que se apresentam para nós, organiza, né? Então, a nossa parte, o centro da nossa parte consciente, né? Aí a questão tem o self também, né, que a gente citou. O self seria o todo da psique, a totalidade psíquica, né? Então seria, assim como o ego é o centro da consciência só, que a consciência é só uma parte da nossa psique. É só a nossa pequena ilhazinha dentro do oceano inconsciente. Exato. E tem o ego lá, um pontinho. Isso, exato. Então, tem o oceano inconsciente, tem a ilha do consciente, dentro da ilha do consciente tem um pontinho. Que é o ego. Então, tudo isso aí é o self, ou seja, o si mesmo, o que a gente é, a totalidade do que a gente é, tanto a parte consciente quanto a inconsciente, a junção dessas duas e a integração dessas duas seria o self, né? Exatamente. O centro ordenador da tua personalidade, a totalidade daquilo que tu é, levando em conta todos os aspectos, né? Todos esses conceitos que a gente pontuou. Exatamente. Esse foi o nosso episódio sobre psicologia analítica e arquétipos. Se você gostou, por favor, compartilhe com quem tu acha que pode acabar gostando desse tipo de conteúdo, tá? A gente queria novamente agradecer a todo mundo que está mudando sugestões de temas pra gente. A gente está super aberto para receber isso aí. Agradecer a todo mundo que está compartilhando, curtindo e dando engajamento pra gente nas nossas redes sociais. Acompanhe o Episteme no Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. E para ver os nossos cortes, ver os nossos episódios completos. Se você está acompanhando pelo YouTube, dá uma chance no Spotify, vai lá dar um streaming lá enquanto você lava uma louça, dá uma dirigida. Se você está acompanhando pelo Spotify, dá uma chance para ir pro YouTube, ver a gente
presencialmente aqui, conversando, Sim. essas carinhas bonitas, né? Exato, E dar uma olhada ainda mais. Eu já imaginava que falar de psicologia analítica precisaria de muito recurso visual, né? Sim. O tempo todo a gente precisa estar vendo imagens, entendendo É que querendo, cara, pelo menos da minha visão, ao mesmo tempo que é uma da abordagem uma das que eu mais gosto, a que eu mais gosto, eu vou dizer a que eu mais gosto, é também a que mais tu tem que voltar, tu tem que estudar os mesmos temas para, tipo, realmente internalizar o que significa as coisas, né, tá ligado? Porque é tudo muito abstrato, né, entendeu? É difícil tu, tipo, em primeira vista, quando por exemplo, tu escuta a explicação de arquétipo na aula, a pessoa provavelmente que nunca tinha lido sobre ou visto sobre, com certeza é um soco, né? Tipo assim, o que quer dizer isso aí? Tipo, da onde que vem, como que isso se prova? Como que isso se dá, tá ligado? Sim. Porque, tanto que tem muita gente que tem essa visão da psicologia analítica de que é muito místico, é muito como se fosse algo... Quase religioso. Né? Tipo, exato. Mas na minha opinião, isso é uma visão de pessoas que, tipo, que não entenderam direito o que o Jung quer dizer, o que a abordagem quer dizer, né? Porque é como se fosse algo mágico, né? Poderes mitológicos, né? Que a gente não consegue acessar e tal. Só porque não é bem assim. Tipo assim, a abordagem... O Jung, ele trouxe esses conceitos, ele construiu essas ideias, por exemplo, do inconsciente coletivo, baseado em observações empíricas, né? Não foi algo... Vozes da minha cabeça. Dele. É o que o professor William fala sobre as questões do Freud também. O Freud não inventou o complexo de Édipo. Ele observou. Quem inventou foi os pacientes, cara. Ele só relatou aquilo ali. Mesma coisa com o Jung. Ele não inventou o inconsciente coletivo. Ele relatou os pacientes. Né? E daí aquela questão de que falam muito que essas abordagens, elas... As psicodinâmicas. Elas não são muito científicas. No caso, falando... Elas não são tradicionalmente científicas, falando do método científico tradicional, né? Enfim, porque não dá pra tu testar hipóteses em cima dessas coisas, né? Sim. Entendeu? Só porque isso não quer dizer que seja mentira. Exatamente. Né? Não é porque um método não consegue medir... metricamente dizendo, quantitativamente, a questão é que qualitativamente. O meu ponto é que o método científico simplesmente não seja o método correto para tu lidar com esse objeto, né? Entendeu? Ou simplesmente o método científico não tem capacidade para lidar com esse tipo de objeto ainda. Existia um tempo que a gente não conseguia medir a quantidade de luz, fótons. Hoje em dia a gente consegue medir fótons, nem por causa disso fótons era uma mentira. Sim. Sabe-se lá quando que... Então, essa parada dos arquétipos do inconsciente coletivo, tu pode falar que não é ciência tradicional, que não é comprovado cientificamente, só porque depois de tanto se observar empiricamente esses fenômenos se manifestando, como é que tu vai negar, tipo, tá ligado? Às vezes parece que é um esforço maior para ser negado que para se provar e identificar aquilo como uma verdade, né? De novo, muito obrigado se você acompanha a gente até aqui. Como falou, de novo. Enfim, é isso. Sem mais delongas, muito obrigado se você acompanhou a gente até aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse episódio e esse foi o Episteme.